Eu quero agradecer a todos os telespectadores, meu abraço, a minha autoestima, cada um que assiste este programa da NGP TV, colaboradores da obra de Deus também. Eu quero abençoar esta emissora, quero abençoar os seus dirigentes, seu presidente, funcionário dessa casa, que tem colaborado também conosco. Que Deus abençoe cada um abundantemente. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez eu quero te agradecer, Senhor. Espírito Santo de Deus, toma direção, meu Pai, desta pequena mensagem que eu vou levar agora. Toma direção, meu Deus, meu Pai. Entra em cada lar agora. Faz, meu Pai, faz a cura, faz o milagre, Senhor. Manifesta o teu poder sobre a vida destas pessoas. Eu quero iniciar este programa sob tua direção, abençoado em nome de Jesus. Amém e amém. Eu tenho aqui uma mensagem sobre Nicodemos. João capítulo 3, versículo 1. Nicodemos visita Jesus à noite. João capítulo 3, versículo 1. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Então nós temos aqui um homem. Este homem, Nicodemos, era um líder religioso. Nicodemos significa vitorioso, sangue inocente. Nicodemos era um homem cabeça, aonde ele trabalhava. Ele era o líder. Ele era o líder em tudo. Ele tinha todo o poder em suas mãos. Então aqui em João 3, versículo 1, diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Ele era príncipe dos judeus. Ele era um professor. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar e entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. Você está vendo, irmão, que maravilha? Aquele homem tinha conhecimento, aquele homem tinha um curso alto, ele era um homem estudioso, era um homem entendido, ele era professor, ele era líder do judeu, mas espiritualmente ele não tinha nada. Sobre Nicodemos, irmãos, aqui nós quer dizer esta palavra de Deus, que nós hoje em dia, nas igrejas, está cheio de Nicodemos. Como tem Nicodemos, irmãos? Nicodemos são aqueles que creem em Deus. Creio. Você crê em Jesus? Eu creio em Jesus. Mas não faz nada para Jesus. Não faz nada para a obra de Deus. Ele simplesmente crê. Crê, o diabo também crê. O diabo crê que Jesus é o Filho de Deus. O diabo crê que ele, nem em todos os lugares ele pode ir. E nem todo mundo ele pode tocar. Porque quem está revestido de Deus e do Espírito Santo, o diabo não pode tocar. Filho de Deus, o diabo não pode tocar. O diabo não tem força e poder. Ele pode rodar em tua volta. Ele pode querer tutubiar a tua vida. Ele pode querer te atormentar. Mas ele tocar na tua vida espiritual, ele não toca. No teu coração, ele não toca. O diabo pode tocar onde quiser. Agora, na nossa vida espiritual, ele não vai tocar. Porque nós fomos escolhidos e chamados por Deus. Nosso coração, nossa alma já pertence a Deus. Quando nós seguimos a Deus, quando nós somos fiel com Deus, quando nós prometemos a Deus e cumprimos. Aqui Nicodemos, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Ele era príncipe dos judeus. Ele era um professor. Ele era um comandante. E ele foi ter de noite com Jesus. Por que ele não foi de dia falar com Jesus? Por que não foi falar com Jesus?
Por que que não foi lá na hora do culto, e participar do culto e falar com Jesus? Ver Jesus de perto e de dia, na presença de todos os irmãos. Porque onde ele estava trabalhando, aonde ele estava, eles também eram contra Jesus. Mas daquele grupo de judeus, Nicodemos, ele tinha o coração voltado para Jesus. Não sei por quê. Porque ele ouvia falar de Jesus. Tem gente que ouve falar de Jesus e vai até aos pés de Jesus. Tem gente que ouve falar de Jesus e vai de encontro com Jesus. Tem outros que não. Tem outros que não quer saber. Ele crê, tá bom. Eu creio, estou salvo. Salvo uma vez, salvo para sempre. Já estou salvo, porque eu criei, foi batizado, já estou salvo. Não. Aí tem as normas, tem as regras a seguir. Você não pode roubar, você não pode matar. A Bíblia diz, lá na frente, o apóstolo Paulo foi bem claro. Os idólatras, né, os macumbeiros, feiticeiros, não verão reino de Deus. Os adúlteros, os efeminados, isso, se continuar assim, não verão reino de Deus. Mas há, para eles, um recurso. Basta somente crer e seguir a Jesus. Então, conhecer Jesus é uma coisa, agora seguir a Jesus é outra. Tem gente que serve a Jesus, mas não segue a Jesus. Ele conhece Jesus de longe, como esse Nicodemos. Ele conhecia Jesus de longe. Como de longe? Ao ouvir falar, né? Ele ouvia falar que Jesus fazia milagre. Ele ouvia falar que Jesus era todo-poderoso. E ele entrou dentro dele uma curiosidade. Eu quero conhecer esse Jesus. Só que eu não posso participar na hora do culto, porque então os meus chefes, os meus líderes, eles vão me expulsar, quem sabe até vão me matar. Porque não poderia se encontrar com Jesus. E esse foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que é mestre. Quanta gente sabe que Jesus é o Salvador da nossa vida? Quantas pessoas sabem que Jesus é o nosso único caminho? Nós não temos outro caminho a não ser Jesus. Nós não temos. Ele sabe disso. Mas ele não vai lá. Passa mês, entra mês, sai mês, e ele não vai na igreja. Ele não vai. Por que nós temos que ir na igreja? Porque nós somos obrigados à igreja, irmão. Como Jesus ensinou. Pedro disse: arrependei-vos e congregai-vos, ajuntai-vos, para que no dia que você estiver fraco, aquele irmão vai te ajudar. Mas muitos não querem saber disso. Muitos não querem saber. Por quê, irmão? Porque acham que só crendo já é o satisfatório. Não é, irmão. Nós temos que crer, temos que seguir a Jesus e servir a Jesus. Eu sigo meu Deus, mas sirvo também meu Deus. Servir é pregar o seu evangelho. Servir a Deus é falar do amor de Cristo para as pessoas. O que Deus pode fazer, dos milagres. Mas tem muita gente, como Nicodemos, quer dizer, ele sabia tudo, as coisas da vida, do mundo, mas as coisas espiritual, ele não entendia nada. Vejam só. Então diz assim: porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Ele disse para os amigos: irmão, mas espera aí, esse homem tem muito poder. Porque se Deus, nós já lemos na Sagrada Escritura, já ouvimos falar, se Deus não tiver com aquele homem ou com aquela mulher, não vai acontecer nada. Se Deus não tiver na minha vida, eu vou orar, eu já falei, não vai acontecer nada, não vai curar nenhuma dor de cabeça, nenhuma dor de dente. Não vai curar. Por quê? Porque Deus não está comigo. Aqui diz, se Deus, ele próprio Nicodemos falou, ele reconheceu o poder de Jesus. Ele reconheceu que Jesus era escolhido de Deus e era filho de Deus. Vejam só, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver contigo. Se Deus não estiver com ele, não vai acontecer nada, irmão. Não adianta você querer orar por mim. Não. A não ser que eu estou meio abatido e vem uma pessoa e digo, ó, pede para ele orar. Aí é Deus falando comigo para pedir para ele orar. Agora, não sai por aí orando se você não tem Deus, se você fuma, você bebe, você joga, você é um adúltero, você trai as pessoas, você é um mentiroso, e você vai querer orar por uma pessoa para ser curado. Deus não vai. Deus não ouve a oração do injusto. Deus só ouve a oração daquele que é justo. Deus só faz justiça com aquele que é justo, porque Deus é justiça, Deus é amor também. Então, Deus faz a obra na nossa vida, se Ele estiver conosco.
Se ele estiver comigo, vai acontecer algo. Se Deus não estiver comigo, não vai acontecer. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Veja só, irmão, aqui uma bela ignorância espiritual. Uma ignorância, irmão, que ele jamais ia entender, como eu também não ia entender. Quantas vezes lá no passado, quando eu não servia a Deus, não entendia de Deus, não tinha aceitado Jesus, eu lia muitas vezes aqui, eu pegava isso para ler, porque eu via alguém falar de Jesus. Eu via falar, mas eu disse, a Bíblia não é de Deus, a Bíblia foi um homem que escreveu, mas foi 40 homens escolhidos por Deus. 40 homens que Deus, como diz aqui, ó, só pode escrever esse negócio aqui porque Deus estava com eles. Essa palavra, essa Bíblia, o Evangelho, as boas novas que está aqui, foi escrito por 40 homens que Deus estava com eles. Se Deus não tivesse com eles, nunca eles iam escrever um livro tão lindo, maravilhoso. Foi através deste livro que eu me converti. Foi através deste livro que hoje a gente ora, expulsa demônio, cura os enfermos. E hoje a minha esposa foi curada do câncer através deste maravilhoso livro, que é a palavra de Deus. 40 homens escolhidos por Deus. Não é qualquer um que escreveu isso aqui, não. Qualquer um pode escrever um almanaque, escrever um livro de histórias. Mas isso aqui não é história, irmão. Isso aqui foi a vida e a morte de Jesus. Aqui foi a vida dos nossos antepassados, de Moisés, de Isaac, Abraão. Toda a história daqueles homens maravilhosos que foram usados por Deus. Tudo que é usado por Deus. Só tem poder quem é usado por Deus. Você vai gravar um CD, você vai para a igreja, Deus te abençoa, porque você é um homem de Deus. Deus deu força para que você gravar o teu CD, gravar o teu DVD, para que evangelize a palavra de Deus. Mas não com exploração. Não se explora a palavra de Deus. Não vou gravar CD para ficar rico. Não. Aí também não. Aí você já está extrapolando. Você está abusando da palavra de Deus. Está comercializando a palavra de Deus. E de pregar o evangelho a toda criatura. Pregai a toda. Aqui não diz que é para cobrar, não tem valor. Não estipula valor. O evangelho é de graça. Glórias a Deus. Então Nicodemos disse-lhe: como pode um homem nascer não sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe? Irmãos, que ignorância espiritual. Você está vendo que é assim muitas pessoas que não conhecem a palavra de Deus? Muitas vezes eu interroguei isso aqui também. Mas esse negócio aqui não está certo. Isso aqui não está funcionando, não é dessa forma. Como é que vai entrar um homem? É verdade. E eu entendo dele. É verdade. Como é que eu posso nascer de novo? Já estou velho. Não tem mais como eu voltar. É gerado lá dentro, como é que apoio de grande? Apoio de estar com 1,70 m, 1,60 m ou 2 metros, como é que vai voltar para lá? Não tem mais como voltar. Se você analisar bem, eu dizia assim, mas a minha mãe já está menor que eu. Você vê, ignorância espiritual. Mas aqui o Senhor está falando do lado espiritual. Ele tinha que nascer de novo. Ele tinha que aceitar Jesus como o único salvador de sua vida. Ele tinha que se converter, sair dos maus caminhos, sair do adultério, sair da prostituição, sair da mentira, sair do engano. Tem pessoas que só vivem da mentira, irmão. Vive enganando o seu semelhante. Jesus diz: tem que amar o teu próximo como a ti mesmo, não enganar o teu próximo. É para amar o teu próximo. Cada vez que nós se aproximamos de uma pessoa, ele é meu próximo. Cada vez eu saí daquele e cheguei perto de outro, lá na frente, aquele ali é meu próximo. Quer dizer, amai todos aqueles que estão em tua volta. Aonde você vai, amai aquelas pessoas. Então, ele não entendeu aqui. Mas Jesus foi bem claro nesta mensagem. Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe? E nascer outra vez? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aquele que não aceitar Jesus como o único salvador de sua vida, que não se batizar, participar da ceia do Senhor, não vai entrar no reino de Deus. Tem que se batizar aqui na água, para receber o Espírito Santo de Deus,
para receber a unção de Deus, tem que ser batizado nas águas, como Jesus. Aqui é a palavra de Jesus, não é a palavra de Paulo, nem de Pedro e João. E se fosse também eu acreditaria, porque são homens escolhidos de Deus. Mas aqui o próprio Jesus falando. Aquele que não nascer da água, aquele que não for batizado nas águas. Está lá em Marcos. Batizai em nome de Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem que ser batizado nas águas. Viu? Há uma regra para nós seguir. Não é só ir de pregar e a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Que crê será salvo. Muitos pessoal já creem, estou salvo. Salvo uma vez, salvo para sempre. Não. Aí tem as regras nós temos a seguir. Nós temos aqui, esse livro que está escrito aqui. O que nós devemos fazer para ser salvo. E foi a primeira palavra que eu disse, tem que crer. Primeira coisa é crer. Segundo, ser batizado. Pronto. Crer e se batizar. E aqui em João, diz, nascer das águas para receber o Espírito Santo de Deus. Para entrar no reino de Deus. Quando nós aceitamos Jesus, quando nós estamos preparados, que nós dizemos, eu aceito Jesus, me batizo nas águas, eu recebo o Espírito Santo, falo em línguas estranhas, porque já tem o poder de Deus. E onde é que está o poder de Deus? Está dentro de cada um de nós que servimos a Deus. O Espírito Santo de Deus está dentro de cada um de nós. O reino de Deus está dentro de cada um de nós. Não precisamos mais ir buscar mais longe, mas sim, ali está o reino de Deus, que é o Espírito Santo. A salvação. Temos que buscar a salvação. A salvação vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quanto à fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Você tem fé, você ouve, aí a salvação vem pelo ouvir. Você vai ter que ouvir, você vai ter que aprender. Como é que você pode aprender se ninguém ensinar? Tem que buscar na igreja, buscar em Jesus, buscar lá nos homens de Deus, para que Deus possa abençoar a tua vida. Então, no versículo 7, não te maravilhe ter dito, necessário vos é nascer de novo, ser uma nova criatura, servir a Jesus, deixar tudo de lado. A Bíblia diz que lá no batismo nós sepultamos o velho homem. Sepulta o velho homem, nasça de novo, siga a Jesus. É isso que eu fiz. Primeira coisa, não fui para a igreja buscar riqueza, fui buscar a minha salvação. Salvação. Salvação significa se salvar do pecado, se livrar dos pecados, se livrar das coisas do mundo, se livrar daquilo que não te serve mais, se livrar da enfermidade. Eu fui salvo das enfermidades. A minha esposa foi salva de um câncer no útero. Eu de coluna. Jesus me salvou do vício da bebida, do cigarro. Isso é salvação. Começa por ali para chegar ao reino de Deus, entrar dentro de ti. Aí sim, pode dizer, eu sou um homem de Deus. Eu sou um homem salvo, porque onde eu vou, a minha presença incomoda os ímpios. A minha presença incomoda muitos que não servem a Deus. Mas aquele que serve a Deus, chega lá e pergunta, você é um homem de Deus. Você serve a Deus, de graças a Deus. Porque o teu jeito de andar, o teu modo de ser, o teu modo de vestir, aquilo te acusa. Te acusa que você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. O vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Não ande sem a direção de Deus. Vem alguém, sopra no teu ouvido. O vento vem e sopra, você vai para lá. O vento, vem outro vento, sopra de cá. Daqui a pouco você começa a tumultuar a tua mente. Mas qual é o certo? Qual é o errado? Esse fala assim, esse fala desse modo. Porque qual é o certo, qual é o errado? Mas se você confere com a palavra de Deus, está escrito aqui, tudo que nós pregamos, todos os nossos obreiros, pregadores, nós ensinamos tudo como está aqui. Tem que pregar tudo de uma forma só. Nós te convidamos, mais uma vez, vai para a igreja pentecostal, Visão Cristã, faz uma visita para nós. Estás sem igreja, estás parado, estás afastado da presença de Deus, não te incomode, procure, faz uma visita, vamos lá conversar, vamos tentar te ajudar, quem sabe você está precisando, quem sabe um diálogo franco, uma palavra amiga, um abraço, quem sabe,
vai te ajudar muito. Eu sei, porque um abraço me ajudou. Eu fazia tempo que eu não ganhava mais um abraço. Quando eu fui para a igreja, aquele abraço, disse, graças a Deus, fiquei aliviado. Senti-me um homem novo. Por quê? Porque o homem de Deus me abraçou. O homem de Deus me deu aquele abraço tão apertado que eu não queria mais que ele soltasse. Nossa alma, nosso corpo, nosso espírito, irmão. Às vezes anda perturbado, o corpo está doente, porque o nosso espírito está batido. Quando você está batido em espírito, o teu corpo também cai, o teu semblante cai, tua vida cai. Então nós pedimos, em nome de Jesus, que este momento seja sagrado para a tua vida, que esta palavra venha entrar no teu coração, que esta palavra venha ser de conforto para a tua alma. Guarde, meu irmão, guarde no teu coração. Aqui, para nós encerrar, Nicodemo respondeu e disse-lhe, como pode ser isso? Jesus respondeu e disse, tu és mestre e não sabes isso? Adianta ser mestre se não tem o Espírito Santo? Adianta você ser entendido, ter faculdade, ser universitário e você não entender o lado espiritual, não entender as coisas de Deus. Eu quero agradecer, quero fazer uma oração para que você venha ser feliz, assim como hoje eu sou. A minha família é feliz. Muito bonito, irmão, quando você prega a palavra de Deus, mas pregue a verdade. Não minta para passar a mão na cabeça daquele irmão ou daquela irmã, porque está na outra igreja, que lá tudo pode. É lá e lá. Nós pregamos assim. Não vamos olhar para o lado, vamos olhar para a frente. Vamos cuidar da nossa igreja, aquele rebanho que Deus colocou em nossas mãos. Isso sempre eu falo para o nosso obreiro. Vamos olhar para a frente, vamos cuidar. Se Deus colocou aquelas pessoas dentro da nossa igreja, é porque é aquele povo que nós temos que cuidar. É daquela forma que está ali, que ela tem que aprender. Então nós agradecemos a Deus por tudo que Ele tem feito em nossa vida. Jerusalém, Jerusalém, tu és de cor.